Bom dia, pessoal. Estamos vivendo o meio do mês de maio, dia 15 de maio de 2020. Está nublado, não choveu até agora em Araçatuba, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero cumprimentar hoje a irmã Marielle Evangelista, do Verde Parque, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, irmã Marielle Evangelista. Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Eu quero comentar com os irmãos um pouquinho sobre a figura de um juiz chamado Abimeleque. Abimeleque. A história desse homem está no livro de Juízes, capítulo 9, versos de 1 até o verso 57, ou seja, todo o capítulo 9 de Juízes. Abimeleque era um rapaz, filho de Gideão. Gideão que também tinha o nome de Jerubaal, não sei se você sabe disso. Ele também tinha o nome de Jerubaal, mas ele era o Gideão. Gideão de que nos fala capítulos 6 a 8 de Juízes. Mas eu quero falar hoje de Abimeleque. Abimeleque é aquele sujeito que ele quis matar, ele propôs e foi e matou seus 70 irmãos. Gideão tinha 72 filhos. Desses 72 filhos, um era Abimeleque, o outro era Jotão, e depois fala-se de mais 70 filhos. E esse Abimeleque subiu-lhe o poder pela cabeça. Quando seu pai, Gideão, o povo gostou tanto dele, que queria que ele fosse um tipo de um imperador de Israel. E Gideão, ele disse que eu não vou reinar sobre vocês, nem os meus filhos, nem os meus netos, mas quem reinará sobre vocês é Deus. Foi uma colocação muito bonita de Gideão, quando ele disse, não, ninguém vai mandar em vocês, quem manda em nós é Deus que é o nosso Senhor. E ele não quis, o povo queria fazer de Gideão o seu rei, porque o povo de Israel estava vivendo no meio de um povo, de muitos povos que tinham os seus reis. Naquela época, vamos chamar de municípios, hoje nosso aqui, cada município era um império, era um reinado, e tinha o seu rei, ou seja, o seu prefeito, e eles tinham poderes, tinham exércitos, uns eram maiores, outros eram menores, tinham poder, e eles viviam no meio daquele povo, e a coisa começou a mudar, os pensamentos deles começaram a mudar, eles começaram a se modernizar. E aí eu diria assim que a modernização das instituições, de uma maneira geral, ela é boa. Boa quando os seus fundamentos são verdadeiros. Qualquer invenção sem fundamento pode causar muitos danos. Às vezes isso acontece com igrejas que, ao invés de se fundamentar na Bíblia, começa a inventar doutrinas, começa a inventar coisa e de repente vira uma instituição herética, uma instituição que não é divina. E no caso de Israel, o povo de Israel parece que se cansou do governo chamado teocracia, que é o governo de Deus, que trouxeram até ali nos juízes, nos 5 primeiros juízes. Observando as nações, Israel buscava um governo humano. Ele buscava um governo humano e queriam então implantar a monarquia em forma dinástica, ou seja, havia um rei e esse rei passaria de pai para filho, para neto, de forma hereditária. Isso é uma dinastia. E Abimeleque, no capítulo 9 de Juízes, tentou implantar uma dinastia, já que o meu pai não quis, disse ele, né? Já que o meu pai não quis, então nós somos em 72 irmãos, ele era o mais espertinho, então passou os seus irmãos para trás e ele, para poder fazer isso, inclusive, ele teve que matar os seus 70 irmãos
para poder dominar. E ele só não matou os 71 porque Jotão, que era um deles, vazou, saiu fora, fugiu. Ele caiu fora e então ele escapou de morrer. Nós vamos encontrar essa história lá em Juízes capítulo 9. O que caracterizou Abimeleque foi a sede de poder. Sede de poder. E para conseguir isso, ele entendeu que teria que matar seus 70 irmãos. E o irmão pode ler a história de Abimeleque, que é uma história até bonita, tem até uma parábola que o Jotão, o irmão, contou sobre esse rei, quando ele diz que as árvores se reuniram e pediram para a oliveira, seja rei sobre nós. A oliveira disse, eu não vou fazer isso. Pediu para a figueira, do mesmo jeito a figueira falou, não, eu não quero. Pediu para a videira, seja o nosso rei, ela disse, também não quero. E por fim, diz que as árvores foram atrás do espinheiro e disse para o espinheiro, seja o nosso rei. Ele falou assim, opa, eu topo. E Jotão estava querendo dizer que Abimeleque seria esse espinheiro. E eu diria que Abimeleque fez isso porque ele andava, de certa forma, com a cabeça vazia. E cabeça vazia é um negócio sério. Existe um provérbio nosso, português, na língua portuguesa, que diz que mente ou cabeça vazia é oficina do diabo. E é mesmo. A gente precisa tomar cuidado. E nesse período em que a gente fica aí parado, sem saber o que fazer, sem saber no que pensar, a gente fica sem um rumo, sem uma diretriz, sem uma rotina a ser cumprida. Como a gente está fora do serviço, não sei se eu durmo até tarde, se eu vou dormir até tarde. Tem gente assistindo filme até 2 horas da manhã, depois dorme até as 10, ou não dorme, levanta às 5, levanta às 6, fica perdido. E isso é um tanto perigoso. Nós precisamos de criar uma rotina e seguir essa rotina para o nosso bem, para o nosso próprio bem. Eu queria colocar diante de vocês alguma coisa então sobre essa história de mente vazia como oficina do diabo. Junto ao ócio, esse sem nada para fazer, sempre se encontra delinquência e loucura. Mente vazia, não existe espaço, não existe vácuo. Todo vácuo, todo espaço é ocupado por alguma coisa. Chico Buarque de Holanda já dizia numa das suas músicas, é sempre bom pensar que um copo vazio, ele está cheio de ar. Um ar que fica no lugar do vinho, um vinho que fica no lugar da dor, por estar sofrendo por alguma coisa. Então, não existe espaço vazio. Não há vácuo. E quando se pensa, no caso de Abimeleque, em poder, não há vácuo em poder. Rei morto, rei posto. Então é assim. Então a ausência, vamos tirar proveito disso para nosso viver da atualidade. A ausência de atividades atrativas e produtivas nos conduz os pensamentos para caminhos trágicos e com consequências desagradáveis. Então é por isso que a gente diz que cabeça vazia ou mente vazia é a oficina do capeta. É numa mente desocupada que se projetam ações de crueldade, de perversidade, de devassidão. Os devaneios abraçam a libertinagem, a própria mesquinharia mesclada na inveja e cobiça. Todas essas coisas que não prestam começam a vir à cabeça das pessoas, né? Porque começam a fazer aquilo que para ela é novidade, que não lhe prende a vida e que já está vazio, não tem o que fazer, então vamos nessa mesmo, né? Quando não se tem o que fazer, a gente pode tornar-se presa fácil de ciladas que levam ao fracasso e a situações de completa desorganização na vida. Então, daí a necessidade de se ter uma linha de pensamento e de atividades e buscar cumprir esta linha. A pessoa ociosa tende a perder a sua própria referência.
porque não tem um foco positivo na condução de suas atividades e passa a viver em função de seus sentimentos e dependendo da situação em que vive, de suas neuroses, de suas angústias. E nós estamos vivendo alguns dias assim, de neurose, até quando vai isso? É verdade, não é verdade? Está morrendo muita gente, não está morrendo, é mentira, esse governo é falso, ele é verdadeiro, quem está com a razão? Isso tudo provoca dentro de nós uma grande neurose e a gente não sabe até onde isso vai parar e a gente precisa tomar cuidado com isso. E cheio de atitudes negativas, a gente vai perdendo espaços úteis na sociedade, deixando escorrer para o esgoto as nossas crenças e nossas perspectivas de futuro. A gente vai perdendo essa confiança e a gente vai se decaindo, e a gente acaba perdendo a nossa fé e a perspectiva de futuro. Uma mente vazia, ela é causa de muitas doenças, é um terreno fértil para a depressão, para o estresse, para a paranoia, tudo é loucura, que vão se instalando e provocam reações emocionais que levam a experiências dolorosas, angustiantes e tensas. E aí pode bater o desespero, a baixa autoestima. Autoestima significa um valor pessoal, eu tenho valor. E aí daqui a pouco a gente eu também não valho nada, e aí é que bate a tristeza, o medo, a desilusão da vida, e isso pode levar a gente a sérias complicações mentais. Então a mente vazia é um problema muito sério. Os capetas, mensageiros do diabo, aproveitam para tripudiar com os pensamentos, com a imaginação, com as fantasias, alterando os desejos e regando sementes do mal. Essa é a verdade quando a mente está vazia. Então é preciso preencher esses momentos de ociosidades com coisas boas, coisas positivas, com boas leituras, com ensinamentos que plantam e que fazem germinar e crescer bons pensamentos, eu diria pensamentos light, pensamentos positivos, pensamentos que geram vida, e retirar os pensamentos killer, os pensamentos de morte. Então, é preciso preencher a nossa vida ociosa com boas leituras de livros, da própria Bíblia, de histórias positivas, de ensinamentos que fomentam bons pensamentos, que nos tragam atitudes saudáveis. O apóstolo Paulo, ele nos dá um bom exemplo do que devemos ter sempre em mente para evitar as armadilhas do diabo. Lá em Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9, ele nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu fico pensando que se aquele homem, Abimeleque, tivesse a sua cabeça ocupada com o servir a Deus, com o buscar a Deus, com voltar-se para Deus e ter alegria em adorar ao Senhor e fazer a sua vontade, ele não teria sido o iniciador daquela dinastia boba e que foi piorando, até que chegou ao período dos reis, propriamente dito, quando começou com Saul. E a gente sabe da história do reinado de Israel, no que deu. Acabou se fechando e eles foram escravizados, foram levados escravos para a Síria e para a Babilônia. Na nossa vida, nós precisamos nos cuidar e preencher
com tudo que for bom, verdadeiro, respeitável, agradável, que tenha fundamento. Não vamos na conversa de qualquer um. Não vamos pegando filme de A ou de B. Não vamos ficar assistindo a programas que são tendenciosos. Hoje nós vivemos uma política bipartidarista, onde nós encontramos dois polos, está bem polarizada a política no nosso Brasil, onde nós temos uma direita e temos uma esquerda, a direita fala uma coisa, a esquerda fala outra, e a gente fica perdido nesse meio, ouvindo a imprensa que parece que quer a mudança de governo, o governo que força para outro lado, e a gente fica dividido, muito dividido, e utilizando umas propagandas malucas, doidas, que mexe com a morte, que mexe com enormidades, uma monstruosidade de sepultamentos, que bota medo na comunidade. Agora surgindo está se configurando grandes falcatruas, e a gente chega a ficar desiludido com aquilo que a gente tanto espera de positivo, e de repente, cadê o positivo? Então vamos tomar cuidado e vamos ocupar as nossas mentes com aquilo que o apóstolo Paulo nos aconselha, e eu repito o verso 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é legal, se tem virtude nisso, se há vantagem, se há louvor nisto, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Mente vazia? Não. Deixa Deus reinar no seu coração, deixa Deus completar o espaço seu. E se você está com esse espaço vazio e está angustiado, peça a Deus para que Ele preencha esse espaço em você. Quero orar com você agora. Deus Santo, eu te agradeço porque o Senhor nos tem dado a Tua palavra. E quando nós nos sentimos balançados, amedrontados, e nós nos voltamos para o Senhor, corremos para os teus braços, para a tua palavra, a gente encontra consolo, porque a tua palavra é a verdade e ela nos consola. Então que todos estes queridos que estão me ouvindo possam buscar no Senhor o preenchimento das suas mentes, que ocupem os seus vácuos com a palavra de Deus, e jamais com qualquer pensamento, com qualquer sentimento, com qualquer afirmações que não venham do Senhor. Não permitas que o diabo ocupe a mente dos meus queridos, mas que o teu Espírito Santo frutifique na vida de cada um. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Boa sexta-feira para você. Deus te abençoe.